confesso que quando eu saí do cinema depois da sessão de Zona de Interesse, eu tive a impressão de que eu morri por 2 horas. Que eu perdi praticamente 2 horas da minha vida e que não iam voltar para a minha existência, porque é um filme lento, é um filme muito cheio de detalhes, é um filme, sabe, aquele nível PNC, assim, mais puro extrato da chatice. E você pode até achar que eu vou metralhar o Zona de Interesse a partir de agora, mas não, para sua decepção. Olha, nada como um dia após o outro. Essa é, sei lá, a enésima tentativa que eu estou utilizando para gravar esse vídeo para falar sobre esse filme, e acho melhor eu começar a gravar meus vídeos à noite, porque é mais tranquilo, é mais fácil para eu processar as ideias, até porque depois de um dia de trabalho a gente consegue fluir melhor. Então, eu fui dormir, acordei no dia seguinte, tomei o café, deixei a parte inútil do meu cérebro no vaso sanitário e comecei a refletir melhor sobre o longa do Reino Unido, mas que todo em alemão, que está indicado a melhor filme internacional do Oscar 2024 e é o grande favorito a vencer nessa categoria, já que o Ministério da Cultura da França, ou sei lá quem é o responsável por fazer a escolha dos filmes franceses que são indicados para essa categoria, cometeu a cagada de ignorar Anatomia de uma Queda, que está, por sua vez, indicado a melhor filme. Eu, particularmente, gosto mais de Anatomia de uma Queda do que de Zona de Interesse. Porém, esse filme que conta a história de uma família nazista que vive ao lado de um campo de concentração em Auschwitz é um filmezinho que vai te devorando por dentro aos poucos. Assim, ele não me causou tanto impacto de imediato, porque para aqueles olhos menos atentos, ele é um filme que meio que sai do nada e vai para lugar nenhum. Ele começa meio do nada, apresenta os personagens, apresenta a situação, mas deixa a impressão que ele não se desenvolve, e quando ele termina também, ele não deixa uma resolução muito clara. Porém, a ideia do Jonathan Glazer, que é o diretor desse filme, ela é bem sacana, porque o principal mote do filme é a situação em si. É a mesmice, é a inatividade que os hipócritas acabam promovendo nas suas próprias vidas. Algumas cenas, alguns momentos de Zona de Interesse são simplesmente desconcertantes, porque você é colocado como testemunha, você apenas acompanha os acontecimentos, não existe a perspectiva de câmera onde você está na cena, mas sim você é observador o tempo todo. Tanto que eu comparo a edição desse filme e a colocação das câmeras, a opção do Jonathan Glazer em colocar as câmeras fixas em todas as cenas. A câmera só se move quando tem movimento e ainda assim é uma câmera estável, a estabilização dela é plena. Então, é como se fosse uma edição de uma câmera de monitoramento. Sabe essas que você tem nos prédios que os porteiros utilizam? Então, isso não só te dá perspectivas diferentes, como, por exemplo, o afastamento da câmera para você olhar apenas como aquela situação corriqueira e casual, e a aproximação da câmera quando aquela motivação ou sentimento do personagem fica mais evidente. Então, por você ser um espectador que está ali mudando ou acompanhando as perspectivas e os movimentos dos personagens, você também é testemunha da mais cruel forma de hipocrisia que pode existir da humanidade, que é viver dentro de um cercadinho, dentro de um mundinho, protegido pelos muros, porque eles estavam efetivamente separados por um grande muro daquela realidade que foi construída durante a Segunda Guerra Mundial, com o exército alemão nazista torturando e matando judeus. Inclusive, o marido, ou no caso o chefe da família, ele é um oficial do exército nazista e está planejando a execução de centenas de milhares de judeus através de métodos indescritíveis, mas assista ao filme porque você fica sabendo. E essa família, ela finge que tudo o que está acontecendo ali ao redor dela é algo invisível.
eles fingem que tá tudo bem o tempo todo, seguem com suas vidas normais, a esposa cuida dos filhos, cuida da plantação, cuida do marido. E aí que tá, a mensagem que esse filme deixa, e assim, uma família nazista, uma família que acredita nos propósitos do cara que comandou. Eu tô com medo de falar sobre isso, porque senão a visibilidade dos vídeos desse canal tá despencando, e se eu falar determinados nomes, o YouTube não vai entregar esse vídeo. Mas vocês sabem, vocês conhecem a história da Segunda Guerra. Alguns de vocês podem negar essa história, mas ela efetivamente aconteceu. E, aliás, a história de Zona de Interesse realmente aconteceu, ela é baseada em fatos reais. Depois vale a pena você pesquisar o que aconteceu com essas pessoas depois que tudo terminou, depois que a Segunda Guerra terminou. Enfim, então essa família mantém a calma, a etiqueta, os códigos de tratamento com as pessoas, como se nada estivesse acontecendo. Como se o mundo não estivesse desmoronando lá fora. E se a gente parar para pensar, os hipócritas, os canalhas, as pessoas que pautam os seus posicionamentos a partir de ideais e pensamentos não conectados com a realidade, que não se importam com a tragédia alheia, que são indiferentes à tragédia alheia, elas normalmente agem dessa forma também. Se apresentam com uma etiqueta impecável, são extremamente educadas, extremamente gentis, mas no fundo são o câncer da nossa sociedade. E eu tenho certeza que algumas pessoas que vão assistir esse vídeo vão fazer uma meia-culpa ou vão identificar outras pessoas no seu coletivo que agem dessa forma. Então, Zona de Interesse é um filme, olha, ele é bem lento, pouca coisa acontece do filme, tem cenas longuíssimas de contemplação de natureza, que aparece o pai pescando, aparece a mãe conversando com a avó, enfim. Mas ele é um filme que, na sua estrutura narrativa, na forma em como ele apresenta suas propostas, ele é um filme muito esperto, ele é um filme muito inteligente, ele é um filme muito sagaz, ele é um filme que incomoda. E quanto mais o tempo passa, quanto mais você pensa nos acontecimentos, nas consequências do filme e naquilo que ele se propõe a ser, em alguns casos pode te dar gatilhos e pensamentos um tanto quanto perturbadores. E assim, eu tenho quase certeza que tem uma galera aqui em Florianópolis, mais ainda no interior de Santa Catarina, que vai simplesmente odiar o Zona de Interesse, porque para alguns temas o filme é explícito e escancarado. Ele não usa meias palavras, ele não usa meias verdades, e ele vai ao ponto que tem que ir. Porém, a ideia toda que eu estou passando de família hipócrita, conservadora, que finge que são cidadãos de bem, um termo horroroso. Pelo amor de Deus, parem de usar esse termo cidadãos do bem. É só vocês pesquisarem o que significa esse termo. Provavelmente eu vou colocar uma legenda indicando o que ele realmente significa. Parem de usar esse termo. Ele me ofende, tá? Mas então essas pessoas que acreditam que são cidadãos de bem, essas pessoas que escondem as suas deficiências éticas e cognitivas, que disfarçam muito bem a dissimulação, a maldade e a perversidade de não se importar com a dor do outro, essas pessoas vão se identificar com a família central de Zona de Interesse. E nos aspectos do que tange ao outro lado, dos judeus e dos filhos de judeus que passaram por todo esse terror na Segunda Guerra Mundial, também tome cuidado porque algumas das cenas, principalmente as cenas finais do filme, podem causar um certo gatilho, porque existe todo um simbolismo gráfico em relação a esse momento tão perverso da história da humanidade. Dito isso, Zona de Interesse é um filme que tem uma proposta muito diferente dos demais filmes do Oscar. Ele é um filme, sim, conceitual. Ele entra na lista de ser um filme que não é indicado para gente burra, apesar de que me agrada mais o Anatomia de uma Queda, que também é para gente com um QI um pouco mais elevado, mas ele é mais acessível para a maioria das pessoas. Para aquelas pessoas que simplesmente não toleram a realidade dos fatos, para aquelas pessoas que relativizam tudo, e para aquelas pessoas que disfarçam a sua perversidade na gentileza,
Zona de interesse incomoda e incomoda muito. Para aquelas pessoas que são mais empáticas, que são mais compreensíveis com a dor do outro e que se importam com a dor do outro, zona de interesse também vai incomodar bastante. E aí que está o sinal de um bom filme, quando ele consegue incomodar vários espectros por diferentes motivos. Se você procura um filme com muita ação, nem chega perto do cinema. Fãs de Velozes e Furiosos, esse filme não é para você. Tenta outra coisa, tenta uma Madame Teia. Madame Teia é mais a sua praia. Não, nem fã de Velozes e Furiosos aguenta Madame Teia. Essa que é a realidade. Mas eu recomendo sim o Zona de Interesse. Recomendo principalmente para aquelas pessoas que têm mente aberta. Principalmente para aquelas pessoas que entendem de forma efetiva de que a gente não precisa destruir o outro por causa das diferenças. E, sinceramente, eu não entendo por que essa raiva toda em relação ao povo judeu não faz mais sentido. Eu sei que esse é um tema sensível para algumas pessoas, mas não faz sentido. Não faz sentido. Zona de interesse me faz lembrar isso. Essa irracionalidade de tentar destruir um outro povo por questões que passam longe de ser válidas. E enfim, me faz pensar também porque para mim nunca faz sentido também o racismo, mas ele existe. E é isso. Quando a gente entende a dor do outro também, a gente começa a refletir sobre a sua. E por isso que zona de interesse é meio perigoso. Depois de tanto pensar, ele começa a doer. E aí talvez ou a gente para de refletir, ou a gente reflete ainda mais em como fazer com que as dores, tanto as minhas quanto a do outro que está sofrendo, cessem e que a gente possa viver um pouco melhor ou com o direito à dignidade e a não ser um sobrevivente e sim um vivente dentro dos diferentes grupos de sociedade, dentro do coletivo unificado. Se bem que o filme do Bob Marley já deixou claro que unificar as pessoas é algo bem difícil. A gente ainda não está nesse estágio de evolução, infelizmente.